Olá, aqui é Carlos Cigano, pela TV Povo Cigano. Hoje nós vamos entrevistar a médica doutora Márcia Varríquel e o nosso amigo Carlos Doetiró, cacique Carlos Tucano. Vamos fazer um bate-papo, né, uns entendimentos. A gente vai conhecer um pouquinho mais dos dois. Então, eu gostaria de iniciar com a Márcia, né? Ela vai falar um pouco do trabalho dela e o trabalho conjunto, né, com o cacique Tucano, e depois nós vamos perguntar um pouco também o cacique sobre esse trabalho e sobre outros trabalhos. Márcia, esteja à vontade, muito obrigado por estar novamente com a gente, né, nos dando esse ar de sabedoria. Eu queria que você começasse a falar sobre esse trabalho, né, sobre como a gente botou aqui, esse desdobramento, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco. Só me dá o troféu. Então, boa noite. Eu gostaria, primeiro, de agradecer sempre essa generosidade da TV Povo Cigano, essa generosidade sua, da Luciana, do chefe Tucano, que veio também para essa entrevista, e esse acompanhamento que vocês fazem desses anos de trabalho, são 14 anos de trabalho ligado às etnias urbanas, e trabalho que a gente começou com Kakumi Vacite, que muito nos orientou e também nos aproximou, né? Uhum. E assim como me apresentou a outros ciganos, com os quais eu permaneço trabalhando, e com os representantes do saber negro, no Rio de Janeiro, Lina Leia de Oliveira, e atualmente eu tenho alguns representantes étnicos que são alunos na Faculdade de Medicina, então são herdeiras, são moças, pertencem a outros coletivos, mas pertencem ao coletivo Negrex, que é dos profissionais de saúde e os médicos do coletivo negro, né? Então, eles sendo negros, eles entendem determinadas questões, né? Principalmente ligadas aos determinantes sociais de doença, né? Preconceito, racismo, sexismo, enfim, várias coisas, mas como profissionais de saúde, eles também militam e têm essa condição de discutir a questão da hipertensão, a questão da miomatose, da anemia falciforme, enfim, várias. Então, esse trabalho, ele hoje em dia já tem os seus herdeiros, por isso são desdobramentos, né? Sim. E vocês sempre me dão a oportunidade, há cerca de um ano atrás, logo no início da pandemia, talvez tenha até um pouco mais, quase 2 anos, eu falei dos trabalhos que foram feitos, levantamento que a gente fez no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o professor Celso Lage, e onde a gente fez um levantamento acerca da proteção à propriedade intelectual, qual era a proteção em relação aos etnossaberes, e também a gente estudou o mercado informal, né, para essas pessoas poderem trabalhar. Isso foi antes da pandemia, foi 2019, mas a gente já estava falando, já que eles se comunicam muito pelos aplicativos, o WhatsApp, etc. Então, isso também poderia ser uma forma de uma estratégia de sobrevivência das comunidades urbanas, porque dependendo da etnia, quando saem dos seus acampamentos ou das aldeias, eles são considerados já fora, né? Tá fechado. Muitas vezes como desaldeados, são considerados desaldeados, né? Então, Sim. Ficam sem a proteção específica e ficam na selva urbana e expostos a muitas vulnerabilidades. Então, eu sou da área de saúde, existe, logo depois da Constituição
brasileira, de 88. Logo depois, veio o SUS, e o SUS tem seus projetos especiais de saúde coletiva, ou seja, de saúde dos coletivos. Mas, muitas vezes, esses representantes étnicos não conhecem, e nem mesmo os profissionais de saúde. Entretanto, as diretrizes curriculares nacionais de ensino, desde o básico até o ensino superior, elas buscam reparar isso e aproximar os alunos desses conhecimentos, porque o nosso país é um país plural, desde o início, desde a sua Constituição. Nações indígenas que habitavam aqui, mas também vieram outras etnias escravizadas, quando houve diásporas, né? E expulsões da região da Península Ibérica. Então, dessa forma, vieram os ciganos, dessa forma, vieram hebreus, que em geral são judeus, vieram os árabes, né? Os mouros e outros mais. E os negros, né, naturalmente, porque normalmente as pessoas pensam em escravidão, tem um impacto direto, incide direto no pensamento negro, né? Mas nós tivemos outros grupamentos escravizados também, né? E, então, assim, com essas questões ambientais, cada vez mais pessoas dessas aldeias, desses acampamentos, elas vêm para o meio urbano. E como fazer para que essas pessoas tenham uma vida digna, né? Isso faz parte do pensamento da saúde, né? Também. E isso, dentro da bioética, né? Existe um conceito de saúde espiritual, que é da bioética, que fala da noção de identidade das pessoas, para que elas não percam a sua identidade, uma noção de pertencimento, que muitas vezes eles perderam porque saíram dos seus locais de origem, dos seus grupos de origem, e vieram para o meio urbano, e a noção de continuidade, né? Então, isso é uma preservação. Então, nesse aspecto, junto com o professor Celso Lage, nós trabalhamos o bem-estar espiritual, buscamos trabalhar o bem-estar espiritual dessas pessoas, que vai se refletir no físico, naturalmente, através da promoção dos saberes dos grupamentos tradicionais étnicos, né? E em especial, os urbanos, que são aqueles que nós temos acesso. E aí a gente, embora conheça diversos membros e até trabalhe com diversos membros, as etnias, a gente se reporta aos líderes. E os líderes étnicos é que nos abrem as portas ou não, mas normalmente abrem as portas para que a gente faça contato com os demais membros étnicos, né? É de bom tom isso. E também uma outra coisa dentro do comportamento ético, né? É da gente respeitar o lugar de fala dessas pessoas. A gente estuda, a gente participa, faz coisas juntos, mas eles é que têm que falar. Por isso que hoje, é claro que eu não poderia estar falando sozinha, eu teria que convidar chefe Tucano, se Cacumio Vacite estivesse aqui, seria Cacumio, enfim. Mas, então, nós fizemos aquele levantamento da questão da legislação, que ela estava muito preocupada em preservar o conhecimento que é pesquisável, mas outros conhecimentos, como, por exemplo, a arquitetura, a culinária, o modo de fazer coisas, eles não são protegidos legalmente, né? E significa que, se quiserem vender alguma coisa que seja indígena, algum modo de fazer, o cigano, quilombola, aquilo pode ser vendido, aquilo pode ser apropriado, embora não seja uma coisa correta. Mas, às vezes, as pessoas nem sabem. Então, a gente precisa o quê? Antes de punir, a gente precisa educar.
Então, sensibilizar, né? E nessa situação de vulnerabilidade que esses membros das etnias se encontram nas cidades grandes, eu vou falar aqui no Rio de Janeiro, nós precisávamos ver como restaurar e implementar noções de saúde dentro das noções deles, né? Respeitando o princípio de autonomia e autodirecionamento, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar na educação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais do ensino superior de 2014. Então, com isso, e dentro do conceito de interculturalidade, né, as pessoas trocam e todos se enriquecem, né? Nós aprendemos com eles, eles podem aprender alguma coisa conosco, e os nossos alunos vão se transformar em pessoas melhores, em profissionais melhores, conhecendo as questões do SUS, conhecendo tudo que já existe, né? Porque às vezes você não precisa inventar a roda de novo. As coisas já foram preparadas e depois você vai adequando às realidades. Qual é a realidade no Rio? Qual é a realidade em Guaratiba? Qual é a realidade em Vassouras? Enfim. Então, foi esse o trabalho, né? E aí, como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial alberga a propriedade intelectual, a gente esteve lá ao longo em 2019, e ao longo desses anos, 3 anos, nós fomos divulgando todos os trabalhos que foram feitos em parceria, em colaborativa, cooperação. Então, a gente não fez uma coisa que foi da nossa cabeça, foi uma coisa contextualizada, não só pelos levantamentos que nós fizemos, mas porque nós consultamos os líderes étnicos que normalmente conversam com os seus grupos, né, com os seus membros, e dali deliberam. Então, a partir dali, primeiro nós ouvimos as queixas deles, as opiniões deles, e dentro daquilo todo mundo junto, né? Então, os líderes dando essas orientações e os seus jovens ciganos, jovens indígenas, que aí já são aqueles que muitos já se criaram em meio urbano, né? Então, eles participaram ativamente, todos participaram ativamente, cada um dando a sua contribuição, né? Então, tem sido uma experiência muito rica, uma troca de saberes, uma coisa muito generosa, nos tornamos amigos, e cada uma dessas pessoas, desses idosos, desses jovens, eles têm seus trabalhinhos publicados, nós submetemos suas contribuições aos pares, que é uma coisa correta dentro das iniciações científicas, passamos por congressos, tiveram publicações, e normalmente, quando a gente trabalha com representantes étnicos, por lei, o primeiro autor tem que ser o líder étnico. Então, todos os trabalhos deles, os primeiros nomes são deles. Então, às vezes são publicações modestas, mas passaram por comissões científicas, comissões avaliadoras muito sérias. Então, isso é que é importante, porque houve um trabalho consistente, fruto do esforço de todos nós, e nós passamos a devolutiva. Passamos juntos pelo período da pandemia, o pior período da pandemia, e depois que foi uma coisa que atravessou todo mundo, então nós precisamos, né, tomar iniciativas. Caroline Tucano capitaneou isso muito bem, teve trabalhos premiados, inclusive, meninas ciganas, as meninas negras, todo mundo se mobilizou, e
E apareceu, né, os determinantes sociais de saúde coletiva apareceram, né? Então, assim, não é mais o nosso grupo que está falando isso. Todo mundo está discutindo e, graças a Deus, está todo mundo discutindo e cada um fazendo na sua parte o que pode. Na nossa parte, como eu estava no INPI, eu passei a ser convidada para dar aulas aos gestores públicos, na disciplina do professor Celso Lage, professor Alexandre Guimarães, porque eles recebem alunos que são gestores públicos, de sua maioria, de outros estados do país. Então, a gente passou a mostrar essas questões de saúde, mostrar o trabalho que foi feito, para sensibilizar esses gestores públicos, entendeu? Para eles terem noção, porque eu, por exemplo, eu não sei nada de administração pública. Eles não sabem a parte de saúde. Então, essa troca, esse diálogo, ele é de fundamental importância. Então, nós fizemos isso, entregamos aos gestores públicos de alguns lugares, de alguns municípios, inclusive em Petrópolis, e aí, a partir disso, os gestores começaram a nos apresentar a outras pessoas, e essas outras pessoas passaram a nos convidar para mostrarmos o trabalho. E aí, Márcia, a gente está dando aqui o final da gravação já. Estou terminando. E aí as pessoas tiveram... Não, só vou te avisar que eu vou ter que abrir outra sala. Não vai dar. Bom. Eu estou fechando a minha fala. Então o que eu mandei para vocês do nosso retorno para o pessoal do Movimento Negro em Petrópolis, que nós fomos convidados para mostrar o trabalho, fomos também pelos ciganos. Marcelo Vassiti indicou que eu passasse a trabalhar com Liane de Luna, né? E os nossos alunos pelo Negrex, né? Levando os trabalhos. E então nós espalhamos esse trabalho na Baixada Fluminense toda, e o trabalho tem sido assim muito bem recebido. Todos eles dão aula conosco lá na Santa Casa, na 7ª Enfermaria de Homeopatia da Santa Casa. Todos eles ajudaram a construir aquele serviço no molde, embora as estratégias de saúde de família façam um trabalho maravilhoso, mas nós ali fazemos outras reflexões, um trabalho intersetorializado, e aí o chefe Tucano trabalha conosco, dando aulas, participa de eventos, de congressos, de seminários, de aulas mesmo para os nossos profissionais de saúde que passam lá. Os homeopatas são médicos, são farmacêuticos, são veterinários, são dentistas, homeopatas e outros profissionais que se interessem pela fala étnica. Então, nós recebemos enfermeiros, recebemos administradores. Então, é um espaço de troca que o chefe Tucano tem ocupado muito bem, né? Então, por isso, e a Santa Casa ela tem uma trajetória histórica no país muito importante, porque foi o primeiro serviço, e que foi o serviço de homeopatia, que cuidou dos escravizados que eram largados para morrer, quando ficavam doentes, quando envelheciam, ou quando tinham alguma infecção, alguma epidemia, alguma coisa. Foi a Santa Casa. Então, essa enfermaria chegou para mim, eu considero até uma herança, né? Porque quando eu fui convidada pelo chefe do serviço, Dr. Fábio Bolognani, eu não sabia dessa história, embora seja homeopata, mas eu não sabia dessa história do papel da Santa Casa no país. E o serviço que começou assim, chegou, e aí, pelo trabalho democrático, a gente já trabalhava assim com o professor Alexandre Pirro lá na UFRJ, na disciplina dele, no SAPB, né? Então, a Santa Casa ampliou isso, então todos esses serviços trabalham juntos. E em cada local tem uma ênfase. Com o professor Alexandre Pirro, no laboratório dele e na disciplina dele, é a prevenção, é a educação em saúde. Lá na Santa Casa é a atenção à saúde e à assistência, né? E dentro da atenção à saúde tem a questão
das aulas dos grupamentos dos líderes ou de outros membros para ensinar isso para a gente, né? Para a gente poder trabalhar melhor, né? Porque às vezes não quer uma cigana ou o marido da cigana não quer que ela seja atendida por um homem, tem que ser uma mulher. Um indígena pode ter alergia a uma determinada coisa, né? Tem uma indígena que a gente cuida que ela tem alergia a peixe, né? Que é um alimento do indígena, né? Normalmente. Ela tem a alergia ao peixe da cidade. Então, são coisas assim que a gente tem que ouvir para poder servir melhor, né? Sim, então, sim. Por isso, convidei o chefe Carlos Tucano para, se ele puder falar alguma coisa dessa experiência, que, na verdade, a gente brinca, é como se a gente resgatasse o quilombo, né? Quando todo mundo se reunia e, a partir dali, surgiu a miscigenação. Então, com essa questão da miscigenação, nós temos esse aprendizado. E, dessa forma, alegre, de todos juntos trabalhando, nós convidamos hoje o chefe Tucano para trazer a sua experiência. Ele é um líder, ele é um ativista, tem vários indígenas trabalhando no Rio de Janeiro e em outros locais, outras partes do Brasil. Eles são muito conscientes do que eles representam, dos saberes que eles representam, e eu quero pedir ao chefe Tucano para fazer um relato breve da experiência dele conosco, lá na UFRJ, na Santa Casa, em outros locais, e depois ele contar a trajetória dele, que é muito maior do que o que ele faz com a gente lá. Lá ele faz uma partezinha, mas o papel que ele assume é muito maior. Então, obrigada, chefe Tucano, que o senhor esteve aqui, veio aqui nesse encontro. A palavra é sua. Professora, doutora Márcia, muitíssimo obrigado pela essa oportunidade que sempre nos dá pelos povos indígenas, essa inclusão. Parabéns, estamos muito contentes com isso, por estarmos juntos discutindo, avaliando e reavaliando todas as coisas que foram escritas, ditas nos livros. Isso é importante para nós, um novo aprendizado, já que nós, povos indígenas, não tivemos coisas escritas. E hoje chegamos a um novo patamar de escrita. Eu quero dar uma coisa bem rápida da miscigenação, que na nossa região de São Gabriel da Cachoeira nós recebemos muita gente de fora, na época da construção do Perimetral Norte, vicinal da Transamazônica. Então, muita gente chegou como solteiros e deixaram muitos filhos. Então, ninguém sabia se ele era branco, ou mestiço, ou caboclo. Então, nós lideranças indígenas, chegamos ao ponto de dizer que se era filho de uma indígena, ele era indígena, não deixava de ser indígena porque ele nasceu naquele local. Assim foi feito, já que a mulher ela é massacrada desde há séculos e mais séculos. Então, nós demos esse direito de ter o filho como indígena, não mestiço, e sim como indígena tucano, dessano, pariano, Pamassaco, Beua, Baniwa. Assim nós fomos constituindo essa miscigenação na nossa região. Então, uma das razões da minha vinda ao Rio de Janeiro foi justamente para isso, porque nós queríamos aprender com pessoas da cidade, de outras medicinas. A medicina da cidade é diferente do que a nossa, do que se tratar somente com ervas medicinais. Então, nós queríamos fazer essa troca. Isso é um sonho antigo que nós temos, os tucanos têm ainda, de fazer como se faz uma cirurgia, como se costura uma comida, e fazer tudo. Fala perto, chefe. Então, nós tivemos que valorizar a mulher indígena, entendeu? Porque ela é uma mulher, independente de raça ou etnia, ela é uma mulher muito sofrida, seja em qualquer parte do mundo. Então, demos esse direito a ela de ter um filho indígena, mesmo que ele seja mestiço. Então, ele é tido como indígena e tem seu RANI, registro
Administrativo de Nascimento Indígena. Demos essa voz, os líderes, nós líderes indígenas, demos essa entrada para valorizar a mulher indígena. E hoje as mulheres indígenas tucanas são muito fortes nas suas falas, nas suas ações, eles discutem, rebatem. Então, isso que nós queríamos, isso que acontece no Alto Rio Negro. E a minha estada aqui no Rio de Janeiro justamente para isso, para continuar a luta. Como é que a gente pode levar esse conhecimento para nossas florestas, para os nossos enfermos, para os nossos doentes, como se tratar? Se tratar de um doente de picada de cobra, jararaca, sabe se cuidar, mas não sabemos costurar, não sabemos fazer um parto, assim em geral, porque as coisas mudaram muito. Então, a doutora Márcia, ela tem tido essa iniciativa de falar sobre essas coisas para nós. Então, essa iniciativa foi muito bom, veio na hora certa. Eu sempre mantenho contato com meus irmãos do trabalho que a gente está realizando aqui na cidade do Rio de Janeiro, através da Faculdade de Medicina de Petrópolis, através de Santa Casa de Misericórdia, onde a doutora Márcia teve a iniciativa de fazer uma horta medicinal, uma horta muito bonita. Então, isso é uma iniciativa muito boa, em plena cidade do Rio de Janeiro, eu custei a acreditar. Mas isso é uma iniciativa muito boa, doutora Márcia, entendeu? Obrigada. Então, isso que a gente está fazendo com a doutora Márcia, com toda a equipe, doutor Celso Lágio, Alexandre Pirro, doutora Josi e os demais. Então, isso que a gente vem fazendo, desenvolvendo para o futuro, levar o futuro para a Amazônia. Então, eu fico muito feliz, muito contente com essa iniciativa de estar participando pessoalmente, presencialmente, ouvindo, praticando presencialmente. Então, essa é a minha felicidade, que eu sempre passo ao meu pessoal. Como temos hoje tecnologia, como celular, dá para a gente conversar diretamente. A gente conversa, se consulta um ao outro. Eu estou doente assim, eu passo remédio para eles me passam, e assim a gente vai fazendo. Então, eu tive duas experiências gigantescas aqui com a doutora Márcia, na Santa Casa de Misericórdia, e lá no campo lá da Faculdade de Medicina, a primeira vez que eu dei palestra com ela. Foi uma iniciativa muito boa, eu saí de lá muito feliz, como diz o homem da cidade, saí de lá de alma lavada. Quer dizer, eu coloquei para fora o conhecimento que eu tinha, a palavra que eu tinha comigo, o saber que eu tinha comigo, que meus ancestrais me passaram. Como se trata uma dor de cabeça, o reumatismo, uma dor de barriga, essas coisas todas. Então eu transcendo de um clã muito importante, do pajé, do cacique, do comum e dos benzedores, rezadores e mestres de cantos e danças. Então, eu já carrego desde o berço esse conhecimento, essa sabedoria de poder falar, de poder resolver, de poder pacificar, de poder representar. Então, isso tem sido muito importante. E esse ano, doutora Márcia, Carlos Cegana, esse ano foi muito importante para mim. No dia 19 de abril, eu ganhei aqui no Rio de Janeiro a réplica do Cristo Redentor, em Corcovado, que foi me homenageado no dia 19 de abril. Nossa, que lindo, hein? Muito bonito. Da consciência indígena. Então, merecido. Que a Amazônia queremos. Então, queremos a Amazônia verde, totalmente verde, os povos amazônicos, povos originários, todo mundo verde. Então, por isso que naquele dia, a iluminação do Cristo Redentor ficou tudo verde, em símbolo da Amazônia. Então, ficou muito bom. Eu agradeci aos missionários que me prestaram essa homenagem e fiz a minha oração na minha língua, em tucano, a minha prece, a oração para Deus, para o Yanderu, para Iepahuacan, para Iepabucó, Iepabuacã. Isso foi muito bom.
E ontem, por incrível que pareça, também recebi outro prêmio em relação à aldeia Maracanã, Ah, que ótimo. na ABL, a ABL, através da aldeia Maracanã, do aquilombolado, dos povos pretos. Aldeia Maracanã, escrita preta, eu ganhei essa estatueta ontem, em homenagem a nós, povos indígenas, existentes aqui no Rio de Janeiro, da Amazônia e do Brasil. Saí de lá muito feliz com a cantoria que foi feita em Ticuna. Eu estou muito feliz hoje, eu saí de lá muito agradecido ao grande Yandeiro, ao nosso grande Criador. Então, esse é o papel Que que eu faço lindo. hoje, esse é o papel que eu faço hoje, a você também passo essa homenagem, de estar aqui conversando com vocês, sabedoria que estão passando para vocês. Então, eu conversei também ontem, na Instituto Federal de Ensino do Rio de Janeiro, 200 anos de independência. 200 anos de independência, para mim, não seria a palavra seria dependência. A partir do momento que o europeu colocou o pé dele, acabou nossa independência, virou dependência. Então, essas palavras que a gente vem utilizando, essa trajetória que eu venho pregando, a necessidade, as prioridades que a gente precisa das nossas aldeias. Precisamos de técnicos, precisamos de administradores, precisamos de homens que entendem de lei para nos defendermos. É isso que está faltando para os povos indígenas desse país. Então, é muito importante o passo que a doutora Márcia Warrit está dando para nós, essa oportunidade valiosa, valorosa, essa bondade, essa humanidade que ela presta para os povos indígenas. Já tivemos algumas reuniões com outras pessoas da Amazônia, isso ficou muito gratificante. E do livro e da cartilha que saiu, alguém já utilizou como remédio, que a minha filha Carolina escreveu juntamente com meu irmão Benedito, a roda do bem para curar a Covid-19. Isso foi muito importante, essa divulgação que a doutora Márcia fez através do doutor Celso Laja, Alexandre Pio. Isso foi muito gratificante para os povos indígenas. Me perguntaram como é que você sabia disso. Ué, eu vim de lá, aí eu tenho que saber. Então, é isso que estão fazendo, essa transculturalidade, essa troca de saberes com as universidades, com instituições que cuidam dos assuntos indígenas, de cuidar, de valorizar a nossa presença, porque nós que temos que valorizar. Quando eu falei ontem na premiação, disse assim, é pela primeira vez que eu pego no troféu onde vocês estão me dando, de representatividade. Porque hoje eu estou saindo aqui, eu estou descendo desse pedestal, onde só era visto como índio canibal, índio selvagem, índio preguiçoso. Hoje eu estou sendo lembrado, aplaudido e homenageado. É isso que nós queremos. Nós, povos indígenas, precisamos de respeito, precisamos de amor e carinho por todos vocês, porque, acima de tudo, também somos seres humanos. Vocês acabaram de cantar hino nacional, também temos a brasilidade, a indianidade, a cidadania e, acima de tudo, seres e filhos de Deus também, já que vocês ensinaram essas palavras. Então, essa foi a minha mensagem, essa mensagem que eu estou passando para vocês. O conceito que a gente está tendo agora com a doutora Márcia, em relação aos cuidados das doenças que aflige aos povos indígenas, que chegaram até nós, como gripe, como sarampo, como coqueluche, doenças venéreas, paludismo e outras coisas. Então, nós queremos aprender também fazer esse trabalho nós mesmos, sem depender, sem ser marginalizado. Não precisando mais ir o pessoal daqui do Sul, Sudeste, ir até nós. Nós queremos também ensinar a ele, vindo até aqui, as grandes cidades, os grandes centros de medicina, ensinar ao jovem como curar as doenças espirituais, emocionais, mentais, a saúde mental, que é como é colocado, ensinar isto. Porque nossa mentalidade, nossa saúde mental
Diferentemente daqui da cidade, o pessoal daqui da cidade reclama muito do estresse. Nós, povos indígenas, nós não temos estresse, simplesmente temos o cansaço de caminhar nas florestas, de carregar peso, de ajudar nossas mulheres. Só isso, nós não temos estresse, temos alegria. Depois que a gente toma aquele banho no rio, bem a água bem gelada, nós relaxamos, voltamos, sentamos nas nossas redes, vamos conversar, e as nossas mulheres vão oferecer a comida, nosso beiju, nossa farinha. Essa é a nossa felicidade, esse é o nosso universo. Porque nós somos feitos de vegetal, somos feitos de água, nós somos feitos de terra. Então, nós somos feitos dessa matéria, que um dia nós vamos voltar a ser essa matéria. E temos as nossas árvores sagradas que nos cuidam das florestas, que vêm das profundezas, que vão até as alturas, onde você não alcança. Então, por isso que nós valorizamos muito a nossa floresta, estamos existindo, cuidando dos nossos pássaros, cuidando dos nossos animais. E o homem que chegou aqui, ele espantou todos os nossos animais para bem longe. Então, eles ficaram amedrontados, então eles fugiram, e as nossas matas ficaram sem alegria, sem ânimo, porque eles espantaram com suas espingardas, com seus tratores, com seus barulhos violentos. É isso que aconteceu. Nós queremos a nossa Amazônia de volta, nossas florestas de volta, nossos peixes de volta, nossas águas limpas, para mantermos a nossa vida saudável dia a dia. É isso que queremos, não só para nós, mas para todo o planeta, porque esse é necessário para a nossa convivência, para a nossa vivência com nossos irmãos, com nossos pais, com nossas mães, com nossas irmãs, com nossos bebês pequenininhos, aprendendo a cuidar desde cedo. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar a vocês, a doutora Márcia, a você, Carlos Cigano, a Luciana, para que estão nos ouvindo, de valorizar. Você valorizando a sua natureza, você está valorizando a sua vida, a sua própria vida, o seu próprio sangue, que corre de 24 horas no seu corpo. Se você desfazer de alguma árvore, de uma água sujando, você está desfazendo do seu corpo. Então, precisamos essa sensibilidade de cuidar bem, de cuidar, amar a sua natureza, porque a natureza é única. A natureza não é nossa, a natureza, o Iepauã, que ele deixou criado para nós cuidarmos dele, não maltratar, não espantar. Isso que ele fez, ele ensinou a nos cantar, a dançar, a colheita das frutas silvestres, plantar e se animar e agradecer a ele todos os dias pela graça que ele nos dá. Isso que nós temos feito até hoje nas nossas reservas, nas nossas aldeias, nas nossas malocas, nas nossas casas, onde estamos refugiados, dia e à noite, onde criamos nosso ciclo. Então, esse é o nosso paraíso, esse é o nosso Éden. Então, esperamos que isso seja mantido pelas grandes pessoas que cuidam desse país, pelos ambientalistas que cuidam da natureza, que tenham esse coração. Não sai da casa dele só para falar bonito no evento, depois cai, vai embora e esquece. Não é por aí. Nós queremos que cuide sempre, 24, como nós temos feito aqui na Costa Verde, cobramos do SMBio, falando com ele para se cuidar melhor das comunidades indígenas aqui do Rio de Janeiro, da Costa Verde, também ao pessoal do Chico Mendes, para cuidar bem do estado dos indígenas, inclusive a água e a energia também que eles precisam. Hoje é necessário, o índio precisa sair da vitrine, ficar em pé aqui, mostrar quem ele é, não se tornar simplesmente um objeto de pesquisa, e sim um ser humano junto com ele. Então, isso que estamos querendo hoje, isso que estamos pleiteando. Falamos isso com o governo federal, estadual, municipal, as instituições que estão ligadas às questões indígenas. Essa é a nossa fala, esse é o nosso discurso.
Aqui não é para amaldiçoar ninguém, aqui não é para maltratar ninguém, e sim o bem-querer para todos. Meu muito obrigado, Anhum Carlos Cigano, Anhum doutora Márcia, grande doutora, grande mestra, grande pensadora, a Luciana aí, que está trabalhando muito aí. Anhum. Anhum. Então, nós vamos agradecer aqui, né, a doutora Márcia Varríquel, ao cacique Carlos Doetirol, Carlos Tucano, chefe Tucano, por esse trabalho de desdobramento, esse trabalho muito bonito, feito integralmente, né, com etnias, e nós vamos encerrando por aqui, nós vamos nos encontrar em muito mais entrevista, mais matérias, né? É um trabalho riquíssimo, tanto da Márcia quanto do Tucano. Tucano é um sábio, ele sabe realmente que são os donos da terra, né? E que nós mesmos, os homens, estamos destruindo a nossa casa, e ele fala com vamos dizer assim, com sabedoria, né? E tem muito mais para oferecer. Mas, por hoje, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a presença da doutora Márcia e do cacique Carlos Tucano. Nós vamos ficando por aqui. Carlos Cigano, TV Povo Cigano, muito obrigado. Anhum. Anhum. Antigamente, era o Cacumio, toda noite ele me abençoava. Ele deixava, ele ia trabalhar, voltava de madrugada, ele tocava violino, né? Trabalhando. Isso. Aí, quando ele chegava, praticamente toda noite ele me abençoava. Agora é o chefe Tucano. Eu acordo com bênçãos do chefe Tucano. Ai, que bom! Não tem como não ser feliz. Ah, sim, verdade. E protegida, né? Feliz e protegida. Graças a Deus. Não. Parã Carticé, vida de todos ou vida para todos. Parã Carticé,